Vamos conversar agora a respeito das práticas pedagógicas em matemática e ciências da natureza. Na Base Nacional Comum Curricular, a área de matemática abriga o componente curricular matemática. Já a área de ciências da natureza abriga o componente ciências. Muito bem. Começando com o componente curricular matemática, a Base Nacional Comum Curricular organiza as aprendizagens em 5 unidades temáticas. A primeira unidade temática são os números, que tem como finalidade desenvolver no aluno o pensamento numérico, que envolve os conhecimentos sobre as maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades, o conhecimento sobre os números. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a proposta é que os números sejam trabalhados a partir de problemas. Então, o aluno do ensino fundamental dos anos iniciais deve saber resolver problemas com números naturais, com números racionais, com representação decimal finita, envolvendo diferentes significados das operações, e que consigam argumentar e justificar esses procedimentos que foram utilizados para a solução do problema, e também consigam avaliar se esses resultados encontrados são plausíveis, são coerentes com o problema que foi proposto. Em relação aos cálculos, nos anos iniciais, é importante que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a obtenção dos resultados. Então, diferentes possibilidades de cálculo para se chegar no mesmo resultado. Sobretudo, saibam realizar estimativas e cálculo mental, além de algoritmos e também o uso de calculadora. Temos também a unidade temática álgebra, que tem como foco o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento, que é o pensamento algébrico. É essencial esse tipo de pensamento algébrico para a utilização de modelos matemáticos, e a compreensão e representação e análise das relações quantitativas de grandezas, também nas situações e das estruturas matemáticas que fazem uso de letras e outros símbolos, que não sejam números. Nos anos iniciais, é fundamental que os alunos desenvolvam a ideia de regularidade, de permanência, de generalização, de padrões, de sequências, de propriedades de igualdade. Então, nos anos iniciais do ensino fundamental, o foco deve ser na capacidade do aluno compreender a ideia de regularidade, de generalização de padrões, de propriedades de igualdade. Nessa fase ainda não é a proposta de fazer uso de letras para expressar regularidades, mas apenas números nesse momento. Lá nos anos finais, eles passam a trabalhar com o uso de letras também para representar essas regularidades. A relação dessa unidade temática, da álgebra, com a unidade de números é bastante evidente, no trabalho com sequências que são recursivas ou repetitivas, seja na ação de completar uma sequência com elementos ausentes, seja na construção de sequências segundo uma determinada regra de formação. A relação de equivalência pode ter o seu início com atividades simples, envolvendo a igualdade, como reconhecer que 2 mais 3 é igual a 5 e 5 é igual a 4 mais 1. Então, portanto, 2 mais 3 é igual a 4 mais 1. Então veja, a gente está trabalhando essa ideia de regularidade, de igualdade, de generalização de padrões, utilizando apenas números.
Nos anos iniciais, nós ainda não trabalhamos com letras nessa unidade temática. Temos a unidade temática da geometria, que envolve os conhecimentos, né, sobre os conceitos e procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico, né, e de diferentes áreas do conhecimento, através das formas geométricas, dos sólidos geométricos, figuras planas, espaciais, tá certo? Nos anos iniciais, espera-se que os alunos saibam identificar e estabelecer pontos de referência para a localização e o deslocamento de objetos, né? Que eles sejam capazes também de construir representações de espaços que consigam estimar distâncias, usando como suporte mapa, né, croquis, outras formas de representação espacial, que eles indiquem características das formas geométricas, sejam elas bidimensionais, tridimensionais, que consigam associar essas formas a figuras espaciais, às suas planificações. Temos também a unidade temática das grandezas e medidas, em que os alunos estudam, né, as medidas e as relações entre elas, né, as relações métricas que favorecem, né, o desenvolvimento da compreensão sobre a integração da matemática com outras áreas do conhecimento, como as ciências da natureza, por exemplo, a partir do estudo sobre grandezas como densidade, grandezas e escalas do sistema solar, energia elétrica, né, movimento, ou mesmo com a geografia, né? A partir do estudo das coordenadas geográficas, densidade demográfica, escala de mapas. Nos anos iniciais, o foco deve ser no reconhecimento sobre medidas e comparação, né, de uma determinada grandeza com uma unidade, e que o aluno saiba expressar o resultado, né, dessa comparação por meio de um número. Também que ele seja capaz de resolver problemas envolvendo situações cotidianas com grandezas, como, por exemplo, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, a capacidade de volume, sem utilização de fórmulas ainda, né? Recorrendo às transformações de unidades de medida, né, e as suas relações. A outra unidade temática é a da probabilidade e estatística, né? Nessa unidade, a proposta é que sejam abordados conceitos, fatos, procedimentos que estão presentes em muitas situações, problemas da vida cotidiana, né, das ciências, da tecnologia. É importante desenvolver a habilidade de coletar dados, informações, organizar esses dados, representar os dados através de gráficos, de tabelas, né? Interpretar e analisar esses dados, né, em uma variedade de contextos, de forma que o aluno consiga se posicionar diante desses dados, elaborar um julgamento a respeito desses dados, uma opinião sobre eles, possa tomar decisões a respeito dos dados que foram, né, pesquisados e interpretados, tabulados. Nos anos iniciais é importante promover a compreensão, né, de que nem todos os fenômenos são determinísticos, né, são determinados, são pré-determinados. É importante trabalhar com o aluno o conceito de probabilidade. Que alguns fenômenos são passíveis de serem previstos, né? Da gente prever até uma determinada proporção a concretude desses fenômenos, né? É importante que os alunos desenvolvam a compreensão de que a probabilidade ela está associada com a noção de aleatoriedade também, que nem tudo é possível de ser previsto, que existe esse fator da aleatoriedade, do aleatório, de modo que esses alunos possam compreender que há eventos certos, previsíveis, e há eventos que não são possíveis de serem previstos, que não são prováveis. Vamos considerar uma habilidade de matemática para o 4º ano do ensino fundamental, que propõe o seguinte: resolver e elaborar
problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como o cálculo mental, algoritmos, além de fazer estimativas do resultado, né? Vamos analisar a estrutura dessa habilidade. Podemos identificar os processos cognitivos de resolver e elaborar. O quê? Problemas com números naturais envolvendo adição e subtração. Esse é o objeto de conhecimento, é o conteúdo que eu devo trabalhar com o aluno. De que modo? Como? De que jeito? Utilizando estratégias diversas, como cálculo mental, algoritmos, além de fazer estimativa do resultado. Esse é o modificador, é o como eu devo trabalhar esse conteúdo com os meus alunos para que eles desenvolvam essas habilidades de resolver e elaborar. Muito bem, essa é uma habilidade que faz parte da unidade temática Números em Matemática e que está trabalhando o objeto de conhecimento propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo com números naturais. Vamos considerar então uma atividade pedagógica que seja um problema proposto aos alunos. Geraldo é pedreiro. Hoje pela manhã ele recebeu R$240 por um trabalho que fez. Ao terminar o trabalho, passou no supermercado para fazer algumas compras para o final de semana. Pagou suas compras com uma nota de R$50 e recebeu R$10 de troco. Quando chegou em casa, deu R$20 de mesada a cada uma de suas duas filhas. À tarde, recebeu R$120 de um colega que lhe estava devendo e R$80 pela venda de uma bicicleta. Agora à noite, Geraldo resolveu contabilizar seus ganhos e gastos. Com quanto ele ficou? Então, a partir desse problema, o professor vai estimular no aluno o seu raciocínio, o pensamento matemático. Qual estratégia ele utilizaria para resolver mentalmente o problema abaixo? Então, inicialmente, o aluno não vai fazer cálculo escrito, né? Ele vai trabalhar com a estratégia de cálculo mental. Então, ele começaria, por exemplo, calculando os gastos primeiro, ou calculando os ganhos. Então, qual operação você faz para calcular os ganhos? Quanto ele ganhou? Então eu vou somar todos os ganhos que ele obteve ao longo do dia. E aí vou chegar num valor. Depois eu vou calcular os gastos. Então eu vou somar todos os gastos que ele teve ao longo do dia. Agora, para eu saber com quanto ele ficou, eu tenho que subtrair os gastos dos ganhos. Então, eu vou fazer essa operação mental para chegar num resultado, numa estimativa. Numa próxima etapa, eu posso solicitar que o aluno faça, então, os cálculos por escrito, no caderno, para ele conferir se ele realmente conseguiu chegar no resultado real sobre quanto o Geraldo ficou ao final do dia. Veja, com essa proposta, nós estamos trabalhando a habilidade. O aluno está resolvendo um problema, então ele está realizando esse processo cognitivo. Ele também elaborou esse problema, mentalmente, ao decidir que primeiro ele ia somar todos os ganhos, depois ele ia somar todos os gastos, para depois descobrir com quanto ele ficou. Ele está elaborando o problema. É um problema com números naturais, tá certo? Que envolve adição e subtração. E os alunos tiveram que utilizar a estratégia do cálculo mental, depois do cálculo escrito, para conseguir resolver e elaborar o problema proposto. Tá certo? Vamos falar agora do componente ciências, que é abrigado na área de ciências da natureza. Ciências é estruturado a partir de 3 unidades temáticas. A unidade de matéria e energia, que vai abordar o estudo sobre materiais e as suas transformações, fontes e tipos de energia que são utilizados na nossa vida
né, cotidiana, de um modo geral, buscando construir o conhecimento sobre a natureza da matéria, né, e os diferentes usos da energia. Nos anos iniciais, a proposta é que sejam abordados diferentes objetos, materiais, fenômenos que sejam familiares à criança, ao cotidiano da criança, que ela conheça, que ela já entre em contato através das suas vivências diárias, na relação com o entorno. Essas experiências devem ser o ponto de partida para ampliação desses conhecimentos e para a construção, né, das noções sobre os materiais, os seus usos, as suas propriedades, né, bem como a interação, né, desses materiais com a luz, com o som, com o calor, com a eletricidade, com a umidade. Outra unidade temática de ciências é Vida e Evolução, né, que propõe o estudo sobre os seres vivos, incluindo os seres humanos, as suas características, necessidades, né, a compreensão sobre a vida como um fenômeno natural e social, os elementos essenciais à manutenção da vida, a compreensão dos processos evolutivos que geram a diversidade das formas de vida que a gente encontra no nosso planeta. Nos anos iniciais, a abordagem deve se concentrar sobre as características dos seres vivos, né? A partir das ideias, representações e disposições emocionais e afetivas que os próprios alunos trazem sobre esses seres vivos. Qual a ideia que os alunos fazem sobre animais domésticos, animais selvagens, animais do campo, animais da cidade? Esses saberes, né, dos alunos, eles vão sendo organizados e ampliados a partir dos conhecimentos e dos saberes que o professor vai trazendo, né, vai orientando com ênfase na compreensão sobre os seres vivos, né, do entorno do aluno, ampliando esse entorno, né, para contextos regionais, nacionais, globais. Também abordando, né, as questões de nutrição que se estabelecem entre esses animais e o ambiente natural em que eles estão inseridos. E a unidade temática Terra e Universo, que foca o processo de aprendizagem na compreensão das características da Terra, do Sol, da Lua, de outros corpos celestes, né? As suas dimensões, composição, localização, movimentos, forças que atuam entre eles. Também devem ser ampliadas as experiências de observação do céu, do planeta Terra, em especial, né, das zonas habitadas pelo ser humano, né, as outras zonas habitadas por outros seres vivos. Nos anos iniciais é importante aguçar a curiosidade dos alunos pelos fenômenos naturais, que já são naturalmente curiosos. Desenvolver o pensamento espacial a partir de experiências cotidianas de observação do céu, dos fenômenos que estão relacionados ao céu. Sistematizar, através dessas observações, né, o uso adequado dos sistemas de referências, né, que permitem a identificação dos fenômenos, as regularidades, dando uma maior autonomia para o aluno sobre essa investigação em relação ao universo, ao planeta Terra, a novos espaços, novas descobertas espaciais, a construção dos calendários, né, e a relação desses calendários com o universo, com os planetas, com a Lua, com o Sol. Muito bem. Vamos considerar uma habilidade de ciências para o 5º ano do ensino fundamental, que propõe organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares, nutrientes e calorias, e nas necessidades individuais, atividades realizadas, idade, sexo, para a manutenção da saúde do organismo. Então, vamos analisar a estrutura da habilidade. Organizar expressa o processo cognitivo. O quê? Um cardápio equilibrado com base em características dos grupos alimentares e nas necessidades individuais.
Esse é o objeto de conhecimento, é o conteúdo. Como? De que jeito? Né? Para quê? Em que contexto? Para a manutenção da saúde do organismo. Esse é o modificador. Essa é uma habilidade que faz parte da unidade temática Vida e Evolução de Ciências, né? E que está trabalhando com o objeto de conhecimento nutrição do organismo, hábitos alimentares, integração entre os sistemas digestório, respiratório e circulatório. Vamos pensar então numa proposta de atividade pedagógica para trabalharmos com essa habilidade. Eu posso propor uma roda de conversa e trazer algumas questões, alguns questionamentos para os alunos, né? O que vocês entendem por prato saudável? É importante consumir diferentes tipos de alimentos? Por quê? O que tem nos alimentos que ajuda o nosso corpo a se manter saudável? E aí vamos colhendo as participações dos alunos, né? As suas contribuições a partir dessas perguntas, né? O que é um prato saudável para cada um deles? Por que é importante a gente consumir diferentes tipos de alimento? O que tem, o que existe nos alimentos que ajuda no nosso corpo e a gente a manter uma saúde, né? Um estado de saúde saudável, né? Eu posso apresentar na sequência algumas imagens de alimentos considerados saudáveis e não saudáveis. Eu posso apresentar cartões com imagens de alimentos que sejam ricos em nutrientes, outros que sejam mais calóricos. E aí eu posso ampliar essa discussão, né, durante a roda de conversa, propondo aos alunos que pensem numa boa refeição, né, numa refeição saudável. Para a gente elaborar uma refeição saudável, a gente vai precisar fazer escolhas, vamos precisar escolher os alimentos que vão fazer parte dessa refeição saudável. E aí eu vou trazendo as informações para os alunos sobre os alimentos que são ricos em nutrientes, que são mais calóricos. Eu posso propor a eles uma situação hipotética, fictícia, de um grupo de amigos que vão fazer um piquenique no pátio da escola, e que numa conversa prévia a gente pode levantar entre esses amigos que eles costumam comer na hora do almoço, no jantar, no café da manhã, né? O que é mais calórico desses alimentos que são consumidos por esses amigos, o que é mais saudável, né? E a gente então reelaborar, rever esse cardápio, né, do almoço desse grupo de amigos, de modo que os alunos tenham que então montar um cardápio para um almoço que será realizado na escola, né, no dia seguinte, e aí reunindo, né, alimentos ricos em nutrientes, com baixo nível de calorias, que vão contribuir para o desenvolvimento saudável, né? Veja que com essa atividade nós estamos trabalhando essa habilidade de ciências de organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimentares, nutrientes e calorias, e também nas necessidades individuais dos alunos, dos amigos que vão fazer parte daquele grupo, que vão para o piquenique no dia seguinte e vão consumir aqueles alimentos.